Boa noite, pessoal. Paz seja convosco, Deus abençoe. Bom, estamos aqui mais uma vez para poder estar falando sobre Filipenses, né? E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre uma vida cristã equilibrada, né? Vai estar lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Então nós vamos estar falando aqui. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso pensai. O que também aprendeste e recebeste e vistes em mim, isso fazei, e a Deus de paz seja convosco. E o Deus de paz seja convosco. Bom, irmão, Paulo ele vai começar a falar aqui na carta de Filipenses, né? Primeiro eu vou falar o que significa equidade. Eu coloquei aqui, ó, significa justiça, misericórdia, amabilidade. Então, esse é o sentido de equidade, né? Quando Paulo fala que é amabilidade, nós pode colocar, fazer uma colocação de amabilidade, ou seja a vossa amabilidade notória todos os homens, perto está o Senhor. Então, Paulo, isso que ele estava querendo dizer. Bom, quando nós falamos de uma vida cristã equilibrada, nós entendemos aqui que significa uma vida cristã equilibrada, né? A gente vai ver que significa que a pessoa tem que ser sensata, sensatez, tem que ter o seu caráter notório diante das pessoas, sua personalidade também, né? Nós vamos estar olhando isso também. A personalidade da pessoa, ela tem que mudar, né? Nós temos que ter uma vida cristã equilibrada, né? Uma vida não muito religiosidade e também nem muito notado também a coisas material. Nós temos que ser equilibrados. Então nós temos que aprender a ser sensato, ponderado e sensato, né? Então isso também é uma vida equilibrada. Bom, Paulo aqui não se acha infalível, mas exorta aos filipenses a serem uma carta transparente e exposta a quem quisesse vê-la. Ou seja, Paulo já começa ali exortando aos filipenses, né, que ele não era infalível, né, infalível porque ele não era santo, que ele era pecador, mas ele entendia que ele era a carta, né, que era lida para os homens, como ele fala em Coríntios, né? Ele é a carta lida para os homens. Então ele fala assim, olha, se há alguma coisa isso, então você tem que ser uma carta viva, lida para os homens, né? Então, a nossa vida também, diante de uma vida cristã equilibrada, é isso, né? Nós somos uma carta escrita por Deus e lida pelas pessoas. As pessoas lêem a nossa vida. Foi falado aqui, né? Ontem, quem estava aqui, teve um trabalho de pessoas aqui, viu, né? Então a gente temos que dar o testemunho. O nosso testemunho também. A Bíblia fala que por se aumentar a iniquidade, a multidão se esfriaria. A gente vê isso que está acontecendo, muitos estão esfriando, muitas pessoas estão desviando, estão decepcionando no meio cristão. Por quê? Porque há muitos falsos pastores, muitos falsos mestres, infelizmente, e muitas pessoas que pregam é, 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 não a palavra de Deus. Jesus voltará, né? Que Jesus salva, ele liberta, em breve voltará. Então as pessoas não estão pregando isso, né? Estão pregando seus próprios conceitos, seus próprios costumes. Então por isso que as pessoas estão saindo. Então aqui Paulo ele fala para aquela igreja para que elas possam ser transparentes, né, diante das pessoas, onde nós entendemos que nós também temos que ser transparentes diante das pessoas, né? E nós temos que é, deixar Jesus guiar nossas vidas, que as pessoas possam ver Cristo verdadeiramente sobre nossas vidas, no
toda qual nós vivemos. E aqui eu quero falar para vocês aqui algo que é, Maya Pearson, ele faz um comentário muito interessante, né? Uma frase eu acho que muito interessante que ele fala que é o seguinte: o pensamento é o pai da ação, né? Depois vocês podem estar comentando aí o que vocês acham dessa frase. O pensamento é o pai da ação. Né? O que ele quis dizer com isso? Que o pensamento é o pai da ação, né? É, então ele vem falando aqui que o cérebro é o quartel-general do nosso corpo, né? O cérebro é o quartel-general do nosso corpo, ou seja, o nosso cérebro ele que manda os comandos. Ou seja, se o nosso coração está, né, beleza, mas o cérebro ele está funcionando, né? Porque o cérebro ele que manda ali os comandos, né? Mas um está ligado ao outro, mas o cérebro ele que manda tudo, as coordenações. Tudo. Até quando eu estou mexendo aqui agora, é o cérebro que está mandando isso, né? Então ele fala isso. Por isso temos que ter muito cuidado com nossa mente e com os nossos pensamentos, pois eles antecedem nossa ação. Por que que ele fala que o nosso corpo, a nossa mente é o quartel-general do nosso corpo? Por causa dos nossos pensamentos. Às vezes nós pensamos muitas coisas ruins, somos bombardeados 24 horas, né, por muitas informações, né, até mesmo informações erradas, informações internet, coisas que às vezes nos deixa decepcionado. Se a gente for olhando e deixando essas coisas bombardeando o nosso pensamento, nós vamos estar tendo um sério problema, né? Então, por isso que Paulo ele fala interessante, irmãos, que Paulo ele fala que nós devemos revestir das armaduras do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 6. Ele começa a falar que nós temos que revestir das armaduras, né, para que esse bombardeio possa chegar até nossas vidas, né? Nós temos que tentar ocupar nossa mente com coisas boas, coisas, né, música, ler a Bíblia também, coisas boas. Nós temos que ocupar nossa mente disso aí. E quando ele fala aqui que a nossa mente, ele fala assim, ó, cuidado com nossa mente, com os nossos pensamentos, pois eles antecedem nossas ações, né? Ou seja, aquilo que pensamos pode produzir uma ação, né? Uma ação nas nossas vidas. Ou seja, o que nós pensamos, muitas vezes, pode ocasionar uma ação. Você pensa alguma coisa aqui, você pode ter uma ação diferente daquilo que você está pensando. Então, por isso nós temos que ter esse equilíbrio. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, versículo 2, né? Não se conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação de vossa mente. Nós temos que transformar a nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada no Senhor. Nós não podemos ter pensamento humano, nós devemos ter um pensamento cristão. Paulo fala também aos Colossenses capítulo 3, se você já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que estão de cima, onde Cristo está, sentado à direita do Pai. Então, Paulo ele dá essa recomendação. Olha, por que ele fala, se você ressuscitaste com Cristo? Por quê? Porque outrora nós batizamos, né, confessamos ao Senhor Jesus, e agora nós temos que pensar nas coisas de cima. Paulo ele fala isso aos Colossenses. Nós não devemos pensar é, é, naquilo que nós pensávamos antes, naquilo que nós éramos antes, no passado. Não podemos fazer isso mais. Mas devemos renovar nossa mente, pensar nas coisas do céu, nas coisas de cima, naquilo que Deus ele tem proporcionado para nós. Então Paulo ele dá essa característica para nossas vidas, para que nós venhamos ter ali uma vida equilibrada. Agora uma coisa interessante aqui, que eu vou estar frisando aqui no versículo 6. Não estáis inquietos por coisas alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Súplica, meus irmãos, tem a ver também com insistência, né, e submissão a Deus. Quando Paulo ele fala assim, pela oração e súplica, nós vamos orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Não estejais inquietos, ou seja, é, ansioso por coisa alguma, né? Antes a sua petição seja conhecida com o Senhor, com oração e súplica. Quando ele fala oração e súplica, quer dizer insistência, você insistir é, com oração com o Senhor, né? Você ser submisso ao Senhor.
ter a humildade do Senhor, poder entrar no Senhor. Mas quando fala de oração e súplica, as suas petições, não quer dizer que você só vai ficar pedindo também coisas materiais, né? Mas com relação também às coisas espirituais, nós precisamos, né, de buscar a presença dele, ser cheio do Espírito Santo, né, para que nós possamos caminhar nesse mundo a qual nós vivemos, porque nós não conseguimos ser com as nossas forças, né? Agora, quando nós temos a força do Senhor, nós entendemos que nós podemos romper barreiras. Então, isso que Paulo está remetendo ali àquela igreja também, para que eles não possam é, 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 viver uma vida desgarrada do Senhor, mas ter uma vida ali é, equilibrada diante do Senhor, uma vida de dedicação, de busca ao Senhor, né? Porque a nossa vida que nós vivemos, igual eu vou frisando de novo, ela foi passada, ela está passada, está lá no passado. Nós prosseguimos e seguimos ao Senhor Jesus. Como a Bíblia fala, que nós devemos prosseguir e conhecer ao Senhor. Então, a cada dia nós temos que prosseguir e conhecer ao Senhor 24 horas. Não estamos falando de ser um religioso, não. Mas você ter uma intimidade com o Senhor é diferente quando você tem uma intimidade com o Senhor. Quando você busca o Senhor com sabedoria. Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Agora, antes de nós estar entrando aqui um pouco sobre o estudo, nós vamos estar aqui destrinchando um pouco a respeito do versículo 8, né, que vai estar falando assim, ó: quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso pensai. Então, Paulo ele fala assim, ó, se há algum louvor com virtude, você vai pensar nisso aí. Então, a primeira coisa aqui no versículo 8, vai estar falando aqui, ó, tudo que é verdadeiro, né? Quando Paulo ele fala que tudo que é verdadeiro, as coisas verdadeiras se opõem à falsidade. Ou seja, quando nós falamos de tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade, nós não podemos deixar que a mentira ela vai no nosso meio, que a mentira ela vai entrar no nosso coração. Então, o que acontece? As coisas verdadeiras, meus irmãos, elas se opõem às falsas. Por que que elas se opõem às falsas? Porque nós não aceitamos as coisas falsas. Nós não aceitamos nenhuma coisas falsas com relação à Bíblia. Porque a Bíblia é pura, a Bíblia é verdadeira. Muitas vezes as pessoas tentam fazer uma colocação diante da Bíblia, que às vezes é errado, né? Coloca ali alguma heresia. É, eu aprendi muito sobre isso, que vai falando assim, que o texto sem contexto é o princípio. Então, logo você vai aprendendo aí também, se você não entendeu o versículo, você lê três capítulos para cima e três para baixo, ou até um capítulo inteiro, para você poder estar entendendo. Não tirar nada do contexto. Porque quando você tira as coisas do contexto, tem que tomar cuidado para não formar uma heresia, né? Porque a heresia ela começa disso, a pessoa tira o contexto da Bíblia e forma ali uma heresia. Por isso nós combatemos a falsidade. A verdade, ela vai se opor até quando Jesus voltar à falsidade, porque temos muitas coisas com relação a isso, a qual Paulo também ele remete àquela igreja, né? Que ele sempre falou, é, pontuando com relação aos falsos mestres ali naquela época. Então, Paulo sempre se opôs a isso, sempre se opôs, nós também, como verdadeiro cristão, nós se opomos também. Nós se, op... nós se opõe contra as falsidades, contra as heresias. Nós não aceitamos, porque a Bíblia ela é a verdade que liberta. E o segundo aqui é tudo o que é honesto, né? Aí, o que eu coloquei aqui? Honesto quer dizer honroso ou respeito e dignidade e amor, né? Tudo que é honesto. Então, a honestidade ela tem com isso. Paulo ele sempre vai estar falando também que nós devemos ser honestos. Nós como cristãos, nós temos que ser honestos. Nós não podemos mentir, né? Nós não podemos levar vantagem com o nosso irmão. Isso aí é pecado, e não podemos. Temos que vigiar nisso. Ah, né? Eu não falo mentira, não. Eu só menti. Não, irmão, mentir é a mesma coisa de mentir. Nós temos um peço defeito que eu estou entrando dentro da igreja
E às vezes nós nem percebemos o tal da mentirinha. Ah, eu tô aqui não, o pastor Gil sempre fala isso, né? Quando o- ele falava assim que quando o patrão dele chegava e falava, seu fulano, fala que eu tô aqui não. Aí ele pegava o telefone aqui, o fulano tá aqui sim. Aí o patrão ficava bravo, porque não vai mentir, irmão. Não vai mentir. Entendeu? Então, assim, nós temos que tomar um sério cuidado com isso, para que nós não venhamos ser pegos nisso, porque isso aí nós podemos afundar nessas mentirinhas. Aí vai falar sobre ser honroso, ser respeitoso com as pessoas também, né, com seus irmãos, né, a sociedade onde é que nós vivemos, nós temos que ser respeitosos, viver de forma digna, para que as pessoas possam ver Cristo verdadeiramente na nossa vida e ter a dignidade, né, um homem digno. E também nós falamos também sobre sempre tem que estar no nosso coração a misericórdia sobre as nossas vidas. Jesus sempre ele falou, né, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Isso as pessoas, sabe? Interessante, né? O pastor falando sobre algo interessante. Quando Jesus fala assim, se aquele que é, é, te fazer algum mal, te bater, você dá outra face. Né? Quando fala a questão de bater, não quer dizer de bater verdadeiramente, não. Né? Não quer dizer que você tem que dar outra face, não. Ou seja, a pessoa às vezes te faz mal, a pessoa às vezes sempre está ali te apunhalando, sempre está ali te fazendo mal, aquilo ali que sabe que é um mal para você, o que você vai fazer? Você vai ignorar aquela situação. É isso que Jesus estava querendo dizer. Você ignorar aquela situação não quer dizer que você vai ficar de mal da pessoa, não. Mas você vai ignorar aquela pessoa, virar as costas e vai embora. É isso. Ah, não quer dizer que eu vou dar a cara aqui, ela tá fácil para poder bater, não. Isso não é literal. Não é isso que Jesus estava querendo dizer. Né? Você tem que pegar ali e falar assim, não, né, eu não vou entrar nesse assunto, eu vou virar as costas e vou embora. É isso que está querendo dizer quando você dá outra face. Entendeu? Só para você poder entender aí. Tudo que é justo, vai falar, tudo que é justo, trata de justo em todos os nossos relacionamentos. Ou seja, o que eu falei que é algo interessante, que a justiça, ela sempre anda com a misericórdia. Porque quando você é justo, você anda com misericórdia. Paulo ele sempre fala tudo que é justo. Né? Então você deve pensar se há um louvor nisso, porque isso é um louvor a Deus. Quanto você é justo, quanto você entende que você tem que agir com o ser humano com misericórdia, né? Com todas as pessoas, todos os aspectos, né? É, mesmo aquele mendigo, os seus inimigos, as pessoas que te aborrecem, sempre você vai olhar para elas e agir com misericórdia. Não esqueça de agir com misericórdia, porque você orar para as pessoas que você vê é, é fácil. O problema mais difícil é você orar para as pessoas que te aborrecem, não é verdade? Os seus inimigos. É isso que é o difícil. Foi o que Jesus falou assim, o seu inimigo, né, tentar alguma coisa, você vai lá e tem que orar, ora para ele. Não adianta. Ora, abençoa ele, não amaldiçoa. Não paga o mal com o mal. A Bíblia fala, ó, não paga o mal, mas paga o mal com o bem. E nós temos que entender isso, porque muitas vezes, você serve aqui para mim, muitas vezes a gente não fazemos isso. Nós pecamos nisso aí. E temos que pedir para o Espírito Santo para nos lembrar, de nos ajudar, né, a ter essas atitudes boas. E ali vai falar também, tudo que é puro, o tudo que é puro refere-se à pureza no seu sentido mais lato, quer dizer, mais amplo, no sentido mais amplo. O que que acontece? Por ser puro aqui, eu posso pegar aqui o seu sentimento, né? É, no coração, a pureza que você tem, né? Você tem aquele sentimento puro diante do Senhor, diante das pessoas, tem um coração puro, né? Não um coração vingativo, um coração de ódio, né? Porque é isso aí que causa muitas coisas ruins, até mesmo cientificamente comprovado, até mesmo doenças como câncer também, por causa disso aí, rancor, ódio. Que você ali não deixa Deus curar, o Espírito Santo curar, isso aí vai te trazer uma séria consequência. Por isso que nós temos que ser puro.
ter uma pureza em nossos corações, né? O sentido mais amplo, né, sobre isso. É, aí aqui vai estar falando pensamentos, motivos, palavras e ações, né? Ou seja, você tem um pensamentos ruins, palavras grotescas, né, que conduz àquela ação. Aí você tem que reverter essa situação, pedir o Espírito Santo para que possa mudar isso nas nossas vidas. Paulo, ele dá esse conselho para aquela igreja, uma igreja que ele amava, uma igreja que ele acolheu ali, né, que ele cuidou juntamente ali com os seus discípulos, né, que ele fez ali ao longo das suas viagens, né, os seus ajudadores. Então, Paulo ele dá esse conselho mesmo ali na prisão. É, o 5 que vai estar falando aqui, tudo que é amável, né? Então, Paulo ele começa agora, tudo que é amável, refere-se a é, delicadeza, humildade, amor com o próximo, tudo que é amável. Ou seja, nós temos que ser amorosos com as pessoas. Olha para você ver o que a Bíblia fala. Isso é um ensinamento a qual nós devemos fazer, dia após dia. É como se fosse um arroz com feijão. Nós não ficamos sem arroz com feijão e nem ficamos sem tomar café, na verdade. Então, então isso tem que ser uma prática nas nossas vidas. Então, nós entendemos que nós temos que ser delicados, e ter aquela delicadeza. Quando eu falo delicadeza, irmão, ser humilde diante das pessoas, né? Você não ser uma pessoa grossa, né? Diante das pessoas. Nossa, você ser ter, igual eu falei, amor, né, com as pessoas, com os seus próximos, né? Então sempre as coisas estão encaixando. Você viu que Paulo, ele sempre está falando sobre isso. Então cada coisa que nós vamos destrinchando aqui, a gente entendemos que Paulo sempre vai voltar nas mesmas coisas. Por que que às vezes, irmão, eu volto um pouco nas mesmas coisas? Porque nós temos que gravar isso. Nós gravamos através da repetição, né? Quando nós repetimos aquilo ali, nós gravamos na mente. Nós gravamos isso. Então, quando nós repetimos o que nós precisamos, as coisas básicas, nós vamos guardar isso na tábua do nosso coração. O último aqui, tudo que é de boa fama. Quando falamos de boa fama, não quer dizer, eu tenho que ter fama no altar, é, bateria, louvar, é claro, não, a Bíblia não fala sobre isso. Quando fala de fama, nós vamos entender o que significa. Refere às coisas que todos concordam, cortesia, ó, pra você ver, ó, cortesia, temperança, verdadeiro respeito pelos pais, seja agradável a todos. Então, isso é uma boa fama. É isso que Paulo estava querendo dizer, viu? Com aquela, com aquela igreja. Olha, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, você faz de bom para as pessoas, né? Você ser cortês, ter uma vida temperada ali diante das pessoas, se você ser verdadeiro, né? Respeitoso com as pessoas. Então isso tudo aí, você vai ganhar uma boa forma. Aquela pessoa ali, realmente ela é diferente, ela é educada, por quê? Porque o Espírito Santo é que molda as nossas vidas, o Espírito Santo que vai fazer isso sobre as nossas vidas. Então, logo nós aprendemos isso aqui, agora nós vamos passar um pouco para aquilo que Paulo estava querendo dizer sobre aquela igreja. Então nós vamos começar aqui. Nossos pensamentos, que primeiro que vai começar aqui sobre a excelência da mente cristã. Ou seja, nós temos que ter essa excelência da mente cristã, como nós falamos. Romanos capítulo 2, 12, versículo 2. Nós temos que gravar isso. Não se conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação de nossa mente, uma metanoia, uma mudança de mente. Mudança de mente. Então, nós temos que mudar a nossa mente, né? E aqui o apóstolo Paulo vai falar aqui. O apóstolo quer mostrar que a experiência da salvação em Cristo produz uma mudança contínua em nossa forma de pensar. Você vê que interessante. O apóstolo Paulo mostra que a experiência da salvação em Cristo produz uma mudança contínua em nossa vida. Ou seja, você lembra quando você ali aceitou Jesus? Quando você ficou naquele primeiro amor? E até mesmo
se propôs a batizar, quando você batizou, você deixou seu velho homem e ressuscitou um novo. Então, o velho homem nas nossas vidas não pode ressuscitar. A cada dia ele vai querer ressuscitar. O que é o velho homem que vai ressuscitar quando Paulo fala? As nossas velhas ações, as nossas velhas. É, como é que é? Isso, das nossos velhos hábitos, né? Nós fazíamos antes e nós não podemos fazer. Sempre nós vamos estar brigando, irmãos, constantemente, verdadeiramente, porque a carne ela vai se opor contra o espírito. Então nós temos sempre aí estar buscando a Deus, pedindo a Deus para poder mudar nas nossas vidas isso aí. Então Paulo, ele nos dá uma boa orientação a respeito disso, a fim de evitarmos as futilidades, mudanças que ocupam a mente das pessoas sem Deus. Paulo exorta-nos a preenchermos a nossa mente com aquilo que gera vida e maturidade espiritual, pois nós temos a mente de Cristo. Paulo fala lá em 1 Coríntios, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que ocupar a nossa mente com coisas boas. Até mesmo se nós, dependendo da que nós vemos, aquilo ali vai entrar nas nossas vidas, na nossa mente, e nós vamos sendo alimentados disso. Por exemplo, notícia. Vou dar só um exemplo para vocês entenderem. Notícia. Nós entendemos ali, as notícias, às vezes é a coisa mais bárbara que acontece. Um estupro de uma criança, que mata uma criança inocente. Então aquilo ali já vem um sentimento de ódio no coração, né, na nossa mente. E aquilo ali nós não queremos fazer, ah não, você pensa aquilo ali, eu queria matar, eu queria fazer isso, eu queria fazer. Então você vai alimentando isso. Então já que vai alimentando isso, nós vamos fazer, não, não quero ver isso aqui não. Não quero ver porque você vai me alimentar e eu vou estar pecando contra isso, né? Porque Deus ele deixou a justiça dos homens aí para se condenar essas pessoas que fazem isso. Então, isso é um exemplo que nós temos que ver essa situação aí, a qual Paulo ele sempre vai estar nos orientando a respeito. O segundo ponto que Paulo fala aqui, nossas mentes no mundo de hoje, infelizmente, deparamos com uma geração atraída pela ideologia do consumismo e do materialismo. Isso realmente é verdade. Nós deparamos hoje com, com uma geração de hoje que tem uma ideologia do consumismo, quer consumir muita coisa deles caro, que é isso, né? Assim, não é errado, mas nós temos que ter um equilíbrio disso aí, um equilíbrio, porque isso aí você tira o foco do Senhor, né? Até mesmo aqui, ó, é o materialismo também, a pessoa ser material, pegada a muitas coisas, ah não, eu quero, trabalho só para aquilo ali, mas esquece também do apoio do Senhor, até mesmo da igreja, né? A gente entendendo que não é pecado você fazer, correr atrás do seu sonho, mas nós temos que entender, irmãos, que o nosso objetivo aqui é Cristo. Nós temos que entender que Jesus ele vai voltar. Nós temos que entender que Jesus ele nos deu a salvação. Mas para isso nós temos que o quê? Fazer o quê? Orar, buscar, guardar a nossa vida. Porque se nós fecharmos o olho aqui, para onde que vai as nossas almas? Para que serve de tanta correria, de tanta busca, de tanta conquista? A coisa mais importante na nossa vida, sabe o que é? É a nossa salvação. Nós não podemos perder ela. Satanás ele vem introduzindo isso desde hoje, hoje na tecnologia do consumismo, no materialismo, né? Tirando o foco das pessoas, tirando o foco de Deus. Olha, eu vou tentar tirar o foco das pessoas de Deus. Eu não quero que elas busquem o Senhor. Então é isso que nós temos que abrir nossos olhos, né? Ligar a chave para que nós possamos entender que Jesus Cristo, ele é bom para conosco, né? Ele é o suficiente. A segunda que é o pensamento, pensando nas coisas eternas. Olha você ver que interessante. Paulo vai falar aqui, ó, os maus pensamentos são frutos da inclinação humana para o mal.
Daí a recomendação de que a nossa mente deve ocupar-se com a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que pensar nas coisas eternas, né? Aquilo que Jesus deixou nas Escrituras, né? Do novo céu, da nova terra. Hoje as pessoas, isso é besteira, né? Desde da minha avó, que Jesus vai voltar, mas está voltando, irmão. As coisas estão acontecendo. Tem a agenda 2030, né? Que muita coisa vai acontecer, cumprimento da palavra de Deus. Então a gente vê as coisas acontecendo. Israel, você olha para Israel, você vê o que está acontecendo ali. O povo que foi escolhido ali por Deus. Então nós temos que preparar a nossa vida, pensar nas coisas eternas, pensar nas coisas do alto, buscar ter intimidade com o Senhor. Há quanto tempo que nós não temos a intimidade com o Senhor, né, irmão? Há quanto tempo que nós não choramos, nós não se derramamos diante da presença do Senhor, né? Quando nós escutamos o Senhor falar no nosso coração, quando nós nos sentimos aquela brisa suave, né? Aquela paz em nosso coração. Quanto tempo nós não fazemos isso? Nós temos que voltar a essas práticas. E aqui, o terceiro aqui, agindo sabiamente. Nós temos que ser sábios. Temos de atender o seu chamado, não com medo, mas com coragem. Ou seja, nós temos que ser sábios e atentar para as coisas que Deus ele tem proporcionado para nós, né? Então, você aí que tem vontade de fazer alguma coisa, que atendeu, que quer fazer algo, que o coração arde, deixe de fazer para Deus. Faça, né? Seja sábio, faça para o Senhor com o seu coração, com todo o seu entendimento, com amor ao Senhor, para Deus. Porque aquilo que Deus ele fez na nossa vida foi muito grandioso. Pode pensar que você vê, nós estamos aqui respirando o ar puro. Isso aí foi a misericórdia de Deus que nos alcançou mais uma vez, não é verdade? Então nós não podemos deixar de agradecer a Deus por isso, pelos seus benefícios sobre as nossas vidas. E por último aqui, nós vamos estar falando tudo o que é verdadeiro e honesto. Isso aqui nós já falamos, então nós vamos passar para os finais aqui. É, aqui, ó, isso aqui eu quero falar que eu acho muito interessante. Paulo, uma vida a ser imitada. No versículo 9, o apóstolo dos gentios utiliza cinco verbos que denotam ação: aprender, receber, ouvir, ver e fazer. Paulo utilizou tais recursos para que os irmãos filipenses percebessem que poderiam viver as virtudes da palavra de Deus. Então, sim, Paulo, ele foi um exemplo de tudo. Por isso que possa ser de meus imitados, pessoa de Cristo. Por que ele falou isso? Porque verdadeiramente Paulo imitava. Eu vejo aqui alguns teólogos, não, quem que é Paulo falar ser de meu imitador como eu sou de Cristo? Paulo não poderia falar isso, né, alguns falando isso, mas falando erroneamente, né, eu falo assim, 100% de certeza, falando erroneamente, porque Paulo, meus irmãos, ele é um exemplo verdadeiramente a ser seguido. Só você pegar, ler a Bíblia, pesquisar e pesquisar também a arqueologia sobre Paulo, você vai ver como que esse homem era tremendo, como que ele largou a sua velha vida lá em Damasco, né? Mudou sua vida de água e vinho e se propôs ali, né? Entregar sua vida para Jesus. E daí Deus usou ele tremendamente e ele poderia falar com propriedade: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje posso falar que nós, como grandes pregadores do mundo todo, eu posso falar que nenhum vai ter coragem, ousadia para poder falar isso, não. Sede meus imitadores, quase que seja teólogo, nós temos aqui, temos muito respeito por Luciano Inspirado, né? Tem ali o Rodrigo Silva, Augusto Nicodemos, né? Esses homens, grandes homens, eles nunca vão usar falar também sobre isso, né? Falar sobre ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, por mais que ele seja homem de Deus, porque Paulo ele foi um gigante diante da presença de Deus, então ele teve essa propriedade para poder falar isso. Ele foi um exemplo vivo
para os gentios ali também. Paulo é um exemplo de ministério, para finalizar. Então, Paulo também, meus irmãos, era um exemplo de ministério. Paulo foi aquilo ali que Deus ele escolheu, foi um vaso escolhido por Deus para poder pregar para os gentios. É algo muito poderoso, algo grande. Quando nós entendemos que Paulo ele se propôs deixar Deus usá-lo, deixar Deus fazer a vontade dele. Olha para você ver, as viagens que Paulo faz, o percurso que Paulo faz, Tessalônica, Filipos, né, Troade. Então, essas regiões aqui que Paulo fez com uma equipe boa, equipe de excelência, foi algo muito bom, avassalador. Que é algo que Paulo ele marcou aquela época ali. Mesmo sofrendo perseguição, mesmo quando ele foi trancafiado ali diante ali do cárcere, Paulo ele não deixou de pregar o evangelho. Ele estava ali, ó, com seus papiros, ali escrevendo. E quem que ia lá para poder pegar e distribuir para as igrejas? Lucas, né, o doutor Lucas, né? Aquele também que foi um arqueólogo também, né, que escreveu uma carta do Evangelho de Lucas e também de Atos dos Apóstolos. Foi algo maravilhoso. E olha para você ver que interessante. Você pode olhar a carta de Atos dos Apóstolos, a geografia, e naquela época não tinha recurso. Se não tinha muito recurso, como é que o cara consegue dar todas as coordenadas certinhas, tudo batendo no dia de hoje? É algo poderoso. Isso aí é a inteligência, a ciência, o conhecimento que Deus proporcionou para eles. Que eles passou a deixar Jesus usar e correu atrás do conhecimento. Quando você corre atrás do conhecimento, Deus ele vai te dar muita sabedoria para você estar usando. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e entenda em nome de Jesus que nós devemos ser um cristão equilibrado, meus irmãos, em nome de Jesus. E não deixe de vir à escola bíblica, irmãos, em nome de Jesus. Participe online, venha para a escola bíblica também, presencial, para a gente poder fazer uma dinâmica, algo bacana. Né? Não deixe de vir. Não deixe que o cansaço venha te pegar. Eu sei que é difícil. Se você quer conhecimento, irmão, você tem que correr atrás. Né? Eu corri atrás do conhecimento, estou aprendendo até hoje. Né? Então, assim, nós temos que correr atrás do conhecimento para que você possa ensinar com propriedade para outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, guarda vocês. Deus dê vocês um final de semana abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Fica com Deus, meus irmãos.